Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos dar continuidade a relatos, testemunhos, histórias de santos, beatos, veneráveis e servos de Deus na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos falar de Nevolone de Faenza. Nevolone de Faenza, penitente da Terceira Ordem, nasceu em 1200 e faleceu em 1280. Seu culto foi aprovado pelo Pio VII no dia 4 de junho de 1817. A Ordem Terceira foi fundada por São Francisco para os leigos que não podiam ou não queriam renunciar à sua condição no mundo e queriam seguir a regra franciscana. E o segredo da santidade é semear em todos os estratos da população os ideais de pobreza, castidade e obediência. Para dar uma ideia da vitalidade do movimento franciscano, é o suficiente para mencionar os nomes dos terceiros como Bem-aventurado Lucrécio, São Luís, rei da França, Santa Isabel da Turíndia, o rei de Castela, São Fernando, Santa Rosa de Vitiverbo, São Ivo da Bretanha, Santa Margarida de Cortona, a Beata Humiliana de Cherche, o Beato Contardo Ferrini e também figuras pitorescas como Pedro Pestinaio e Bartolo Bonpetone. A estes nomes são adicionados o curioso e simpático Novelon ou Nevolone, terceiro franciscano de Faenza, filho de artesão. O também artesão Nevolone de Faenza exercia o ofício de sapateiro em sua juventude e viveu uma vida que os biógrafos definem como desordenada, mas talvez fosse apenas negligente, uma vida gasta a trabalhar para ganhar tanto quanto possível para continuar a usufruir dos prazeres do mundo, um bom vinho, uma boa comida, mulheres bonitas e muita diversão. Uma doença grave levou este sapateiro despreocupado a se unir à Terceira Ordem Franciscana, e não foi um gesto meramente simbólico. De fato, sem sair do seu escritório, mudou seu modo de vida e tornou-se caridoso, incansável, penitente e rigorosamente pobre. Muitas vezes peregrinou a pé, descalço, apesar da sua profissão de sapateiro, e converteu sua esposa, antes companheira de suas aventuras. Acima de tudo, trabalhava fazendo sapatos e mais sapato. Só vivia para fazer sapatos e mais sapatos. Agora não mais para ganhar dinheiro, mas para dar tudo aos pobres, até ficar na pobreza extrema. Ao ficar sozinho, viveu como eremita, pobre e devoto. 11 vezes foi em peregrinação a Santiago de Compostela. Caridade, oração, penitência foram a síntese de sua vida. Ele morreu por volta da meia-noite de 27 de julho de 1280, com 80 anos. Seu corpo foi levado com grande pompa à Catedral de São Pedro de Faenza e foi enterrado em um túmulo de mármore. Numerosos milagres o fizeram conhecido em todo o mundo. Tal era a influência de peregrinos ao seu túmulo, que para manter a ordem era necessário colocar guardas. Em 1282,
Os faetinos o veneram com um culto público que foi aprovado, como já tinha dito antes, pelo Papa Pio VII, que foi no dia 4 de junho de 1817. Amém, né? Pois bem, essa história muito comum acontecendo no nosso meio, a conversão de muitas pessoas que antes aderiam a uma vida mais apegada às coisas do mundo, né? Aquela vida mais de luxúria, de diversão, uma diversão até certo ponto desordenada, desequilibrada, como foi falado aqui. Ele só vivia, assim como muitos vivem, para isso. Curtição, né? Bebida, noitadas, mulheres ou rapazes, né? Dependendo de quem é. Mas era uma vida que muitos de nós viveu. Eu mesmo já tive uma fase na minha vida assim. Mas não precisei pegar uma doença grave para me converter. Só tive a sensibilidade de perceber que tudo aquilo ali não me trazia uma verdadeira alegria, mas uma falsa ilusão. Porque o vazio permanecia, porque nada daquilo preenche. Por mais que você busque mais e mais e mais e mais, é como se você quisesse se alimentar de vento. Nunca vai encher sua barriga, nunca vai saciar sua fome. Então, nosso irmãozinho Nevolone de Faenza, ele precisou ter caído numa doença muito grave. Aí ele conheceu então os franciscanos e consequentemente ele entrou para a ordem terceira. E entrando na ordem terceira, sua conversão talvez não foi tão rápida, mas também não foi tão demorada. Ele abraçou literalmente a causa e viveu de oração, de penitência e de caridade. A vida dele toda foi essa. Ali ele encontrou o sentido da sua vida. Ali ele verdadeiramente se encontrou. Se encontrou ao ponto de ter a pressa de casar com a sua companheira de aventura, que se tornou a sua esposa. E ele vivia para trabalhar agora não para gastar o dinheiro com luxúria, mas para ajudar os pobres. Mas ele dedicou-se tanto a esse ofício que ele também acabou ficando pobre, né? Numa situação mais de necessidades. Uma coisa interessante que eu vi na biografia de Nevolone é que ele fazia peregrinação de pé descalço, né? Um sapateiro, que o seu ofício era construir, criar calçado para a população. E ele, como penitência, foi a pé, né? Muito interessante isso. E ele abraçou a sua vocação, abraçou a causa de sua vida, e como testemunho do seu viver, muitos corações foram tocados, né? Prova disso é quando ele morreu, e ele foi enterrado de forma muito pomposa pelos moradores da cidade, porque o testemunho dele tocou e ajudou muitos a viver uma vida regrada nos caminhos do Senhor. E anos após de sua morte, né, não tão distante, mas bem recente, teve que necessitar da guarda da cidade para organizar a peregrinação, por ter tanta gente indo visitar o túmulo. E assim como nosso irmãozinho Nevolone de Faenza, é muito comum essa história acontecer no meio de muitas pessoas se convertem. Não é comum, na grande maioria, você nascer, crescer e já abraçar a mística, a espiritualidade, você se encontrar lá. Às vezes tem que vir um tombo, uma queda, para você enxergar que a vida não é bem assim, né?
Mas isso é normal para o ser humano. A gente precisa, às vezes, errar para poder aprender. Uma criança, um recém-nascido, não nasce já andando. Ele vai tentando primeiro se levantar, aí tenta os seus primeiros passos, cai, levanta novamente, cai, levanta novamente, até aprender a andar. E quando aprende a andar, ele tem que, com o tempo, é que ele vai ter segurança nos passos que ele vai dar. Assim é o ser humano. Claro que tem gente que insiste no erro por toda a vida e na teimosia morre naquela situação miserável. Mas quando a gente busca mudar, o Espírito Santo nos capacita, nos dá sabedoria, meios para nos libertar. Mas isso é necessário ter perseverança. Temos histórias muito comuns até do próprio do nosso pai Francisco, que era um cara da boemia, da noitada, e se libertou. Então, o interessante na história do nosso beato de hoje, Nevolone de Faenza, é que nunca está perdido a volta ao Pai, a volta a Cristo. Mas para isso é necessário enxergar suas misérias, que aos poucos vai se libertando na misericórdia de Deus e na nossa perseverança. Então, São Francisco, amém? São Francisco, rogai por nós, Pai Seráfico. Amém.